Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta do meu projeto de educação acessível. Estamos na segunda aula do livro A Cabeça do Cachorro e vamos lá. Espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Passando rapidinho para falar. Eu sou a Carolina Lessa, sou uma publicitária aposentada, treinadora positiva desde 2013, estudante de psicopedagogia. Eu tenho o curso de Neurodesenvolvimento e Funções Executivas pelo CBI of Miami. Sou membro da ABM-VEC, da Grisha Stewart Academy e sou certificada na Cat Friendly Practice pela AAFP. Bora lá para a segunda aula desse livro sensacional? Então, como todo mundo sabe, a gente está aqui falando sobre o livro A Cabeça do Cachorro. O segundo capítulo é Pertencendo à Casa. Falando rapidinho também sobre a autora, a doutora Alexandra Horowitz, ela é professora de psicologia no Barnard College da Universidade de Colômbia, doutora em ciência cognitiva pela Universidade da Califórnia em San Diego, e ela estudou a cognição de humanos, rinocerontes, primatas e cachorro. A gente não precisa nem parar para discutir o quanto ela é incrível e o quanto ela é um dos maiores nomes do comportamento animal dos últimos tempos. E lembrando que aqui nessas aulas eu respeito totalmente os direitos autorais. Tem apenas algumas partes mais importantes dos capítulos e aonde eu vou fazer os meus comentários. Para coisas mais aprofundadas, vocês podem adquirir o livro dela, que tem um preço super acessível e já é traduzido para o português. Beleza? Então vamos lá. Pertencendo à casa. Esse capítulo, a Alexandra, ela fala muito sobre a relação humano-cão e ela fala muito sobre métodos de treinamento, tá? Então, os livros sobre adestramento insistem em dizer que um cão é um animal. E isso é verdade, mas não é toda a verdade. O cão é um animal domesticado. A domesticação é uma variação do processo de evolução e o seu objetivo final é trazer os cães para dentro das suas casas. O cão doméstico é um parente distante dos coiotes e chacais, dingos, raposas e cães selvagens. Entretanto, ele vem de uma única e antiga linhagem de Canidae, animais que mais provavelmente lembram o lobo cinza contemporâneo. Então, provavelmente, todo mundo que está aqui deve ter ouvido já que os cães descendem dos lobos. Sempre teve essa história, né? E sempre essa história ela é real. Só que assim, os cachorros hoje já mudaram muito a sua descendência. Então vocês vão ver que ao longo desse capítulo, que ele vai ser um pouco mais extenso do que o capítulo passado, vocês vão ver que não é bem assim dizer que os cães descendem dos lobos hoje em dia. Só fazendo uma pequena pausa. Se caso meu áudio estiver um pouco barulhento hoje, tá muito calor aqui em Ribeirão. E eu tô com 2 ventiladores ligados, porque como tem muita luz aqui, para poder fazer uma luz melhor para vocês, eu preciso de vento, senão eu vou morrer de calor aqui dentro, beleza? Mas aí é só dar uma ajeitadinha no volume que fica tudo bem para vocês. Então, continuando. A aparência, o comportamento, as preferências do animal, seu interesse em nós e em nossa atenção são, em grande medida, resultado da domesticação. O cão atual é uma criatura bem projetada, no entanto, muito desse projeto foi realizado ao sabor do acaso. Então, o cachorro que a gente conhece hoje, ele não tem nada a ver com os cães lá do passado e com o lobo, com os parentes mais próximos que desenvolveram o cão. E, obviamente, o que veio se desenvolvendo ao longo do tempo foi fruto do acaso, né? Lá atrás, quando os homens das cavernas, as pessoas, né, mais rústicas começaram a cruzar os animais, eles não pensavam exatamente, eu quero esse tipo de pelagem, eu quero esse tipo de formato corporal, eu quero esse comportamento. Então, tipo, muito desse projeto ele foi criado ao acaso,
É claro que hoje em dia existe a melhoria genética, as especificidades de raça e etc. Mas a maneira como isso começou foi totalmente aleatório. E como fazer um cachorro, né? Vamos lá pegar um potinho e fazer um cachorro. Você quer fazer um cachorro? São necessários apenas alguns poucos ingredientes. Você precisará de lobos, humanos, um pouco de interação e tolerância mútua, misture bem e aguarde alguns milhares de anos. Ou, se você se chamar Dmitry Belyaev, espero estar falando o nome dele de maneira correta, que é um cara que desenvolveu aí uma pesquisa com raposas. Raposa é um bicho muito da hora, eu acho um bicho incrível, raposa. Encontre um grupo de raposas cativas e comece a criá-las seletivamente. O que o Belyaev fez em 1959? Ele criou um projeto que fortaleceu os melhores palpites do que teria sido os primeiros passos da domesticação. Apesar da sua relação evolucionária, nenhum canídeo foi completamente domesticado, a não ser o cachorro. A domesticação ela não acontece espontaneamente. Inacreditavelmente, ao selecionar um determinado traço comportamental, o genoma do animal foi alterado em meio século, e com essa mudança genética vieram diversas mudanças físicas familiares surpreendentes. Algumas das raposas da última geração têm pelos multicoloridos malhados reconhecíveis nos cães e vira-latas. O que o Belyaev fez? Só explicando rapidinho aqui esse estudo. Ele pegou raposas cativas e ele confinou elas em gaiolas, né? Cada uma numa gaiola. E ele começou a tentar alimentar essas raposas, desde as raposas mais ariscas às raposas menos ariscas. E existiam algumas raposas que mordiam ele e existiam raposas que eram mais tolerantes à presença dele. E ele foi desenvolvendo essa relação com essas raposas, e essas raposas que eram mais tolerantes a ele, ele acasalava essas raposas entre si. E aí, com isso, com esse desenvolvimento dessas raposas, pegando essas raposas mais tolerantes à presença dele, à alimentação dele, ele foi criando raposas mais tolerantes à presença humana, raposas mais boazinhas, digamos assim. Com isso, a parte física delas também mudou, né? A parte de focinho, aqui fala de pelo malhado, pelo multicolorido, algumas mudanças físicas também foram acontecendo, porque o genoma do animal ele vai sendo alterado quando você vai fazendo os cruzamentos. Então, foi mais ou menos isso que o Belyaev fez para tentar entender como que foi feita a domesticação dos cães. E como que os lobos se tornaram cães? Enquanto um cão de estimação perdido, ele não consegue sobreviver nem mesmo alguns dias sozinho, a anatomia, o instinto e a sociabilidade do lobo se combinam muito para torná-lo muito adaptável. Você pode encontrar lobo em diversos ambientes, desertos, florestas e no gelo. Se você for usuário de rede social, você vai ver aí vários vídeos que as pessoas postam, né? Que às vezes algumas rescues, etc., postam de lobos em diversos cenários, desde deserto até em ambientes muito, muito, muito gelados. Um cachorro comum de hoje dentro da nossa casa, ele não sobrevive tão bem, ou talvez não sobreviva, nesses aspectos, tá? A maioria dos lobos vivem em alcateias, como um casal reprodutor e de 4 a 40 lobos mais jovens, em geral descendentes. A alcateia age cooperativamente, compartilhando tarefas. E os mais velhos podem ajudar a criar os filhotes. E o grupo todo trabalha em conjunto na caça às presas de grande porte. Eles são muito territoriais e passam bastante tempo demarcando e defendendo os seus territórios. Então, os lobos, eles vivem em grupo, o grupo deles é descendente, não são lobos estranhos que vieram do nada e se juntaram ao grupo, é tudo uma grande família, tá? Eles têm um casal principal que acasala e nasce, né, os filhotes, e eles trabalham cooperativamente, eles compartilham tarefas e eles defendem o território.
E aí vocês podem ver também que os lobos, até quando eles andam organizados, né? O grupo deles, quando eles caminham, ele é organizado pela estrutura que eles criam dentro da alcateia. E isso é uma enorme discussão dentro do mundo do adestramento, que a gente vai abordar isso mais para frente, porque isso é abordado no livro, né? Não é assim uma opinião pessoal minha. Isso é abordado dentro do livro. Então, assim, eu estou inserindo esse assunto para a gente conversar sobre isso daqui a pouco. Coisa importante. As provas arqueológicas datam que o primeiro lobo-cão domesticado foi entre 10 e 14 mil anos atrás. Não sei dizer para vocês se isso é muito tempo ou pouco tempo. Eu não sou uma pessoa que tenho muito noção de tempo, espaço, distância, essas coisas. Então, assim, para mim isso é muito tempo. Mas eu já vi pesquisador falando que isso é pouco tempo. Então, não sei, acho que é mais uma percepção de tempo de cada pessoa, tá? Tais animais perderam algumas de suas tendências para o comportamento coletivo. Mas como assim? O que isso quer dizer? Os catadores de lixo não precisam da inclinação para caçar em conjunto, nem é relevante qualquer hierarquia quando você pode viver e comer sozinho. Eles eram sociáveis, mas não no contexto de uma hierarquia social. Deu para entender? A domesticação espelha o que a natureza faz ao longo de centenas de gerações por meio da seleção natural. Um tipo de seleção artificial que acelera o relógio. Os cachorros foram os primeiros animais domesticados e, em alguns aspectos, os mais surpreendentes. A maior parte dos animais domesticados não é predadora. Mas e aí, o cachorro, ele descende do lobo ou ele não descende do lobo? Essa é a primeira, tipo assim, discussão imensa que existe no mundo do comportamento. Os lobos, eles nascem em uma alcateia, mas só permanecem nela até que estejam um pouco mais velhos. Então, eles partem e encontram um parceiro para acasalar, criar uma nova alcateia ou se juntam a uma já existente. Esse tipo de flexibilidade para mudar o status e os papéis funciona bem para lidar com a nova unidade social que inclui os humanos. Dentro de uma alcateia ou passando de uma para outra, os lobos precisam estar atentos ao comportamento de seus companheiros, assim como os cães precisam estar atentos às pessoas que tomam conta deles, sendo sensíveis ao seu comportamento. O lobo atual não é ancestral do cachorro. Não é. Embora lobos e cachorros compartilhem um ancestral comum. É bem provável que o lobo moderno seja bastante diferente até dos seus ancestrais. Então, o lobo e o cachorro, eles compartilham o mesmo ancestral. Mas o lobo de agora não é o ancestral do cachorro. Deu para entender? Dá um nó na nossa cabeça, né? Então, caso alguém ainda reproduza por aí, agora a gente vai começar a entrar em polêmicas. Preparem. Alguém reproduz esse tipo de assunto por aí, afirmando que o cachorro precisa de liderança, que ele se comporta como lobo, como matilha e etc. Foge. Não sou eu que estou dizendo isso. Essa parte do foge sou eu, tá? Mas o lobo atual não é ancestral do cachorro. Eles compartilham o mesmo ancestral, beleza? Então, esqueçam os lobos. Vamos esquecer. A partir de hoje, assim, ó, acabou, chega. Zé Fini, não falamos mais de lobo. Assim como a gente não fala mais de obediência, a gente não fala mais de lobo. Já passaram 14 mil anos, né? Teoricamente. Lembra que ali nos slides anteriores, 10, 14 mil anos, é tempo pra caralho. Quantas pessoas já morreu e nasceu? 14 mil anos. E tem gente que ainda fala de lobo, de que cachorro é lobo. Cachorro veio do lobo, cachorro comporta em matilha. Vamos esquecer essa história. Você sabia que até aproximadamente os 4 meses de idade, os cães passam pelo período crítico ou sensível da aprendizagem social, que é o tempo em que eles aprenderão que é um cão, quem é um cão, que ele mesmo é um cão, quem é um aliado ou quem é um estranho? Essa parte dos 4 meses, a gente costuma falar muito dentro do comportamento que o cão ele aprende 24%. Então, assim, é engraçado que muita gente vira e fala assim: ai, qual que é o melhor período para adestrar meu cachorro, para treinar meu cachorro? Qualquer momento, porque ele está aprendendo 24%.
Esse período sensível da vida dele é quando ele precisa ter as melhores experiências possíveis, que isso vai se refletir no futuro. Então, quando a gente fala sobre treinamento de cães, principalmente em formação de filhotes, se a gente trabalha com esses cachorros novos, né, que estão se formando, esses nenéns, e a gente trabalha com punição, com medo, com violência, com agressão, com coação, com trauma, reflitam no tipo de adulto que esse cachorro vai se tornar. Eles são mais suscetíveis a aprender quem são seus companheiros, como se comportar e quais são as associações entre os seus eventos. O cachorro ele aprende em qualquer período da vida. Como eu falei agora, o cachorro aprende 24/7. Só que quando o cachorro ele é mais jovem, quando ele está nesse período mais sensível, ele tem muito mais facilidade de aprender. Ele aprende com uma rapidez muito maior, porque ele está muito mais suscetível. Então, quando você aproveita de uma maneira extremamente positiva e benéfica para o cachorro, esse período sensível, você consegue ter um cachorro incrível e livre de qualquer sensibilidade comportamental. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente treina esse cachorro. Resumindo, há diferença na organização social. Os cães não formam grupos verdadeiros. Lembra que eu falei sobre matilho? Os cães não formam grupos verdadeiros. Ao contrário, eles catam comida ou caçam pequenas presas sozinhos ou em paralelo. Para os cães, a socialização entre os humanos é natural, ao contrário dos lobos, que aprendem a evitar os humanos por sua própria natureza. Vamos deixar as polêmicas mais para frente. Eu ia trazer um pote de pipoca para essa aula, mas vamos deixar as polêmicas mais para frente. Claro como o dia, né? Claro como esta luz que está vindo aqui. O cachorro é um membro de um grupo social humano. O seu ambiente natural é entre pessoas e outros cães. Eles mostram o que é chamado nas crianças de ligação, preferência pela primeira pessoa que toma conta deles. Eles sentem angústia quando separados dessa pessoa e celebram de forma especial o seu retorno. Embora os lobos cumprimentem outros membros da alcateia ao se encontrarem após uma separação, eles não parecem mostrar ligação com figuras específicas. Para um animal que transita entre humanos, tais ligações fazem sentido. Para um animal que vive em grupo, isso é menos relevante. Acho que aqui eu não preciso comentar nada, né? Acho que aqui é óbvio e claro. Eita, peraí. Aí. É lobo, é cachorro, é lobo-chorro, é cachorro-lobo. Tá uma loucura esse rolê. Vamos resolver? A maior parte dos pesquisadores concorda que os lobos prestam mais atenção do que os cães em objetos físicos e os manipulam com mais competência. E aí? A partir de resultados como esses, surge a noção de que existe uma diferença cognitiva entre lobos e cães. Em geral, os lobos resolvem problemas com astúcia, enquanto os cães são bobos. E isso é uma grande verdade. Existe uma diferença gritante entre os dois tipos de animais. Afinal, se eles fossem parecidos, eles seriam a mesma coisa. Eu costumo falar, e eu falo isso para qualquer pessoa, que cachorro é um bicho besta. E é. As minhas 3 cachorras, elas são adotadas de maus tratos. E eu falo que o cachorro é um bicho besta, porque uma delas, a Dalila, ela apanhava todo dia de pau do ex-dono dela. E quando ela foi resgatada, ela saiu de lá com o rabo abanando pro cara. Ela não queria sair de perto do cara, mesmo ele batendo nela todos os dias. Na nossa cabeça, vamos antropomorfizar essa história. É besta, não é? Não é boba? Porque apanha todo dia, mas não queria sair de perto do cara. Então, o lobo, ele tem muito mais astúcia e esperteza. Por quê? Porque ele precisa caçar, ele precisa sobreviver. Ele vive num ambiente de que ele precisa fazer a sobrevivência dele. O cachorro que está na nossa casa, água, comida, carinho, ele não precisa, tipo assim, teoricamente, se esforçar para isso. Mas é aí que existe o aproveitamento
para algumas pessoas, para algumas pessoas falarem, porque o cachorro tem que trabalhar o tempo todo, porque o cachorro tem que, como é que é? Trabalhar para comer, porque o cachorro tem que fazer por merecer. Aquelas besteiradas que a gente se escuta faz muito tempo, né? Tipo assim, o capítulo desse livro, ele é assim, ó, um tapa na cara da sociedade. E a gente vai falar isso tempo por tempo. Então, assim, ó, vamos seguindo, cabeça aberta, tudo vai fazer sentido, eu prometo para vocês. Então, os nossos olhos se encontraram. Ai, que poesia linda. Há uma última e aparente pequena diferença entre as duas espécies. E essa pequena variação comportamental tem consequências extraordinárias. E ela é o que? Os cachorros olham nos nossos olhos. Para pensar. Para aí um segundinho, fecha o seu olho e lembra de todas as vezes que o seu cachorro olhou nos seus olhos. A capacidade do cão para encontrar e olhar dentro dos nossos olhos pode ter sido um dos primeiros passos para a domesticação. Nós escolhemos aqueles que olham para nós. Não é estranho o que fizemos com os cães? Nós começamos a projetá-los. Então, a realidade biológica da criação é que os genes próprios para traços e comportamentos surgem em grupos. É provável que a maioria das várias raças modernas tenha surgido com essa proliferação de criação nos últimos 400 anos, que teoricamente é pouco tempo, se a gente for comparar 14 mil anos. Hoje, existem cerca de 150 raças listadas pelo American Kennel Club, agrupadas de acordo com a função sinotécnica da raça. Você já ouviu falar? Aqui a gente vai fazer uma pequena pausa no assunto do livro da Alexandra, e eu resolvi trazer aqui para vocês a árvore filogenética dos cachorros. Eu vou dar uma brevíssima explicação, porque eu não sou bióloga e nem geneticista, mas eu achei muito interessante trazer isso para cá, para poder dar uma ideia para vocês sobre isso, né? Porque aqui atrás, ó, ela fala sobre as 150 raças listadas pelo American Kennel Club, que é tipo o órgão mais importante aí do mundo sobre raças de cães, né? Então eles são os mais tops assim na questão de listamento de raças e etc. Então, quando a gente fala sobre essa história de cães, lobos, domesticação, desenvolvimento de raça e etc., eu acredito que fica, tipo, passando na cabeça da pessoa, né? Ai, como que isso se desenvolve? Como que, sei lá, eu sei quais são as famílias de cães, quais cães são mais parecidos, o que é um cão terrier, o que são cães primitivos, enfim, eu sei que fica muita doideira aí na cabeça das pessoas. Foi o que eu falei, eu não sou bióloga e nem sou geneticista, não estou aqui para explicar exatamente como que funcionam as raças. Se vocês quiserem aprender e seguir pessoas sobre isso, eu recomendo o perfil da Geneticão, que é uma profissional incrível e super especialista na área. Eu acho que é Marcela o nome dela, se não me engano. Eu vi uma palestra dela recentemente, inclusive, ela é muito, muito, muito boa. Eu já sigo ela tem um tempão. Ela sempre traz conteúdo no perfil dela, então Geneticão, procurem no Instagram. Vale muito a pena. Ela é profissional, especializada, ela é médica veterinária e tudo mais, então ela ensina realmente essas coisas. E aqui eu só vou dar uma pincelada sobre o que é uma árvore filogenética, porque eu acredito que muita gente nunca deve ter nem visto, tá? Então, árvore filogenética ou árvore evolutiva são representações gráficas como diagramas que demonstram a relação evolutiva entre diferentes organismos, espécies ou genes a partir de um ancestral comum. Então, o cachorro, ele começou a partir de um ancestral comum. E aí, depois disso, foram se criando várias e várias raças. Então, isso daqui, meus amigos, é a árvore filogenética mais recente que nós temos dos cachorros. Não sei se para vocês dá para ver direitinho isso daqui, mas isso daqui é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. É lindíssimo. Aqui
é o ancestral comum, o que está em preto, tá? Aqui, eu não sei se eu vou conseguir ver direitinho, mas aqui são os cães, os primitivos. Aqui vai ter o Shiba, o Malamute do Alasca. Peraí, deixa eu ver se eu consigo, porque aqui na gravação ele aparece pequeno para mim. E aí eu não consigo ver, talvez para vocês apareça maior. Deixa eu abrir aqui no meu celular, que aí eu vou conseguir ver e vou conseguir explicar para vocês, vou conseguir mostrar para vocês mais algumas coisas. Calma aí. Ó. Uai. Peraí. Então, aí aqui, ó, nessa parte amarela, são os cães primitivos. Aí vai ter o mastim tibetano, que é o mais próximo do primeiro ancestral do cachorro. Vai ter o husky, o malamute do Alasca, o Shiba, Akita, Shar-Pei, Chow Chow. Aqui ainda falando sobre primitivos, o Samoyeda. Aqui eu tô falando das raças mais conhecidas, tá? Não vou falar de raças que muita gente não conhece, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Spitz, o Spaniel tibetano, Lhasa Apso, Shih Tzu. Então, vocês estão vendo que, tipo assim, ó, essa distância aqui é a distância que a raça do cachorro está do primeiro ancestral do cão. Então, quanto mais próximo do primeiro ancestral. Então, tipo assim, muita gente fala assim: ah, eu tenho um husky siberiano e esse cachorro ele uiva, ele tem comportamentos mais selvagens. Por quê? Porque ele está mais próximo do primeiro ancestral do cachorro. Vamos pegar aqui esse azulzinho clarinho. Aqui vai ter um, sei lá, um Jack Russell. O Jack Russell, ele não tem tanto comportamento selvagem. Por quê? Porque ele está bem longe do primeiro ancestral. Se você vier aqui embaixo, ó, o Cavalier é aquele cachorro da dama e o vagabundo, é a dama, que o pessoal acha que é um Cocker Spaniel, mas na verdade é um Cavalier. É aquele cachorro que tem uma energia mais baixinha, que ele é mais calminho. Olha a distância que ele tá do ancestral dele. Então, essa é uma árvore filogenética do cão. Quando a gente vê isso, a gente começa a entender, mesmo que a gente não tenha tanto conhecimento em genética, a gente começa a entender um pouco o comportamento dos cães baseado em raça. É claro que assim, é dessa raça, vai se comportar desse jeito. Não, mas existem algumas semelhanças. E aí, quando você começa a olhar a filogenia, você começa a entender o porquê que tal raça se comporta do jeito X e porquê que tal raça se comporta do jeito Y. Muito interessante, né? Eu adoro essa imagem aqui, eu fico horas e horas olhando ela. Mas bora voltar para o segundo capítulo do livro, senão a gente vai ficar horas aqui nessa aula. E ainda tem mais, se liga. As raças caninas são populações genéticas relativamente fechadas. Cada grupo de gene de raça não aceita novos genomas vindo de fora. Entretanto, as mutações, variações e mesclas são, em geral, boas para a população e ajudam a evitar doenças hereditárias. Essa é a razão pela qual os cães de raça pura, embora descendentes do que é considerado uma boa linhagem e ancestralidade pode ser rastreada através da linhagem de criação, são mais suscetíveis ao defeito físico do que raça mista. Eu dei uma enrolada aqui para falar, né? Desculpa. Aqui encaixa sempre aquela frase que todo mundo fala: o vira-lata ele nunca fica doente. O vira-lata ele acaba sendo um pouco mais resistente a doenças justamente por conta da mistura de raças. Quanto mais puro um cão é, mais suscetível a doenças que podem ser adquiridas por conta da ancestralidade e a linhagem da criação. Então, quanto mais se mistura, mais ajuda a evitar as doenças hereditárias. Então, vocês vão ver que
Porque a raça tal tem mais propensão a ter o problema X, a raça tal tem mais propensão a ter o problema Y. Isso se dá por conta da pureza da raça. Quando você mescla, né, as genéticas, nem sei se é assim que fala, pelo amor de Deus, se eu estiver falando merda, alguém me dá um puxão de orelha depois, você vai criando indivíduos mais fortes, tá? Por isso que geralmente quem tem vira-lata dificilmente fica indo em veterinário o tempo todo. Por isso que eu sou 100% vira-lata. Mas eu treino vários cachorros de raça, então não existe preconceito nenhum, tá? No que um cão experimenta e com quem se relaciona, exercem inumeráveis e não rastreáveis influências sobre quem ele se torna. Então, isso daqui a gente fala sobre doenças, né? Sobre hereditariedade, etc. Mas experiências e relacionamentos não dá para rastrear e não dá para saber como que isso vai influenciar em quem ele vai se tornar. Então, lembra que eu falei sobre os períodos sensíveis do cachorro? A única diferença entre as raças, embora exista uma literatura extensa sobre raças caninas, nunca se comparou cientificamente a diferença de comportamento entre elas. Mas, sem dúvida, os cães de cada raça se comportam de forma diferente. Porque, querendo ou não, cada raça tem uma propensão para ser mais útil em determinada coisa. Eles têm formatos corporais, eles têm temperamentos, eles têm instintos que são determinantes para coisas diferentes, tá? No entanto, seria um erro garantir que um cão, de raça ou não, agirá inevitavelmente de uma determinada maneira ao ver determinado estímulo. Eu falei isso daqui nos slides anteriores. Trata-se do mesmo erro cometido quando chamamos algumas raças de agressiva. Olha os pitbull aqui. Pesquisas realizadas recentemente descobriram que de todas as raças, os dachshunds são os salsichinhas, eram os mais agressivos, tanto com os donos quanto com estranhos. E eu não duvido dessa pesquisa. Talvez isso não seja constantemente relatado, porque um dash raivoso você pode ser recolhido e colocado em uma bolsa grande. E um pitbull agressivo, não tem como você fazer isso. E eu sempre digo isso. Os cães menores, isso é um empirismo meu, tá? Tipo, uma informação da Unicu, assim. Pela minha percepção de experiência de trabalho, eu percebo que os cães menores, eles são bem menos tolerantes a tudo do que os cães maiores. Então, eu já trabalhei muito mais cães agressivos com problemas comportamentais de raças pequenas do que grandes. Então, mas essa é uma opinião unicamente minha, tá? Único total. Então, aqui, uma surra de genética, de uma pessoa que não sabe porca nenhuma de genética. Mas isso daqui tá no livro, não é opinião minha. Há uma explicação genética para isso. Embora chamemos um cão de retriever ou de pastor, não é o comportamento de resgate, trazer a caça abatida ou de pastoreio que ele foi selecionado. Eu não sei se todo mundo que está aqui me assistindo sabe, mas tipo assim, o Golden Retriever, Labrador Retriever, a palavra retriever quer dizer trazer, resgatar, né? Os retrievers, eles buscam coisas. Então, tipo, sei lá, vamos pegar um Golden Retriever. O Golden Retriever, ele tem muita facilidade de buscar. Então, você joga uma coisa para ele, ele vai até lá, ele busca e ele te traz. Isso é uma questão genética. O Border Collie, o Blue Heeler, o Pastor de Shetland, qualquer um de linhagem de pastoreio, eles têm uma facilidade de pastorear. Isso quer dizer que você vai catar o teu Border Collie que viveu em apartamento durante 5 anos e vai colocar ele numa fazenda e ele vai juntar 10 mil cabeças de gado? Não, mas instintivamente você vai conseguir perceber nele que ele tem comportamentos que se adequam na questão de pastoreio,
tá? Só que aqui existe uma grande diferença do que ela está falando, porque aqui ela fala, ó, embora nós chamemos um cão de retriever ou de pastor, não é o comportamento de resgate ou de pastoreio que foi selecionado para essas raças. Olha só como que a gente define uma coisa, né? A gente como sociedade, eu estou dizendo, mas na verdade a genética, né? A estrutura do rolê foi a probabilidade de que o cão respondesse apenas na medida certa a determinados eventos e cenas. No entanto, não existe um gene que possamos responsabilizar por isso. Porém, um conjunto de genes pode afetar a probabilidade de um animal agir de uma determinada maneira. O que eu estou querendo explicar com esse rolê aqui todo que eu estou falando? Como que é bom a gente ter conhecimento, e conhecimento específico. E conhecimento específico só se dá com pessoas que são especialistas na área, né? Então, assim, como sociedade, todo mundo institui na cabeça, né? Ah, o Golden Retriever é isso, o Border Collie é aquilo. E aí aqui você vê que é a probabilidade de que o cachorro respondesse na medida certa a determinados eventos e cena. Não existe um gene que você pode responsabilizar. Ah, esse gene aqui faz o Golden Retriever buscar. Esse gene aqui faz o Border Collie pastorear. Né? É um conjunto que afeta a probabilidade do animal agir de uma determinada maneira. É muito curioso isso, né? E, repito, essas coisas a gente só aprende com leitura e estudo especializado. A gente não aprende vendo influencer na internet, vendo gente que acha que. A gente aprende com gente que é doutor, que é PhD, que estudou, que se especializou. É esse tipo de estudo e pensamento crítico que a gente também precisa adquirir. Então, da mesma forma que uma raça de cachorro pode se distinguir de outras por sua inclinação para reagir a determinados eventos, embora todos os cães consigam ver pássaros voando à sua frente, alguns são particularmente sensíveis a pequenos movimentos rápidos. E isso diz sobre cães que são menos tolerantes com crianças, bicicleta, pássaro, skate, moto. Por isso que a gente fala tanto dentro do treinamento sobre exercícios e treinos de sensibilização. Para o cachorro, além de se acostumar com esse estímulo, caso ele tenha essa sensibilidade, ela não se aflore tanto a ponto que isso se torne uma reação exacerbada. Tá da hora esse capítulo, né? Nossa, eu curti muito montar essa aula. E a raça importa? Conhecer a raça de um cachorro nos fornece uma chave de ouro para entendermos algo sobre ele e até mesmo antes de termos encontrado. No entanto, é um erro achar que esse conhecimento é capaz de garantir que o cão se comportará conforme anunciado. Só garante que ele tem algumas tendências. Há uma tensão entre os que consideram que, no fundo, aqui a polêmica começa a ficar mais complicada. No fundo, os cães são animais selvagens e aqueles que acham que são criaturas criadas por nós. O primeiro grupo tende a se voltar para o comportamento dos lobos para explicar os dos cães. Certos adestradores caninos, que se tornaram populares ultimamente, são admirados por abraçarem completamente a porção lobo dos cães. Antes de ir para o próximo slide, eu quero falar uma coisa muito importante aqui, que está falando nos dois primeiros itens, no 1 e no 2. É muito importante as pessoas aí que querem ter uma raça específica de cachorro, em primeiro lugar. É muito importante você conhecer sobre essa raça. E você conhecer sobre essa raça não quer dizer só sobre os benefícios dessa raça, tá? Tipo, é um cão tranquilo. Tá, beleza, mas quais são os pontos negativos? Né? Eu, no meu dia a dia, no meu trabalho, eu vejo muitas pessoas comprando cães que são completamente incompatíveis ao dia a dia delas. E assim, desde as coisas mais fáceis de se resolver até os casos extremamente mais absurdos de se resolver. Que particularmente eu acho que o canil nem deveria ter vendido.
Porque eu acho que quando você se torna um criador de cachorro, o dinheiro, claro, ele é importante, porque ele supre tanto a tua vida como uma recompensa do seu trabalho, e ele paga os gastos, mas a gente tem que pensar no bem-estar desse cachorro para o resto da vida dele, que ele vai viver aí minimamente uns 15 anos. Se você não vende esse cachorro para uma família adequada, que vá combinar com o que o teu cachorro ou a raça que você cria oferece, você está condenando esse cachorro a uma vida miserável. Ou ele não vai ter as necessidades dele atendidas, ou ele vai viver um ciclo de estresse, ou daqui a 2 anos ele vai ser descartado para outra família e você nem vai ficar sabendo dessa história. Então, eu acho que, tipo assim, a gente precisa. A gente nunca vai deixar de vender cachorro no Brasil. E isso eu não estou falando que é opinião, que é uma questão que deve parar ou não. Não estou aqui para colocar a minha opinião pessoal. Mas se as raças de cães vão continuar sendo vendidas e desenvolvidas, isso precisa ser realmente profissionalizado. E as famílias que vão comprar, elas precisam realmente estar aptas a terem esses cães. E eu não estou falando estar apta porque tem dinheiro para comprar. Não, elas precisam estar aptas emocionalmente e comportamentalmente para ter esses cães. Né? Os canis, eles precisam ter a responsabilidade de escolher direito os humanos que vão comprar os cães deles. Porque o erro começa aí. Né? A família, eu quero esse cachorro aqui porque eu acho bonitinho. E a pessoa não faz nem ideia do que é essa raça. A pessoa, afinal, ela não tem obrigação de saber, né? Mas a pessoa ela tem que saber antes de comprar. A pessoa não vai saber. A pessoa ela tá tomada por emoção. Ela tá ali, meu Deus, eu quero um cachorro, eu quero um cachorro, eu quero um cachorro, e foda-se, eu quero um cachorro. É obrigação nossa, profissionais da área pet, seja adestrador, veterinário comportamentalista, dono de canil, qualquer pessoa que trabalhe com cães, levar informação para essas pessoas que não têm informação. Né? Então, quando a gente conhece a raça e a gente principalmente trabalha com a ideia de que a gente não pode garantir um comportamento só porque o cachorro é de determinada raça, a gente já começa a levar luz e conhecimento para essas pessoas, e essas pessoas elas param de projetar e imaginar que o cachorro é um bicho de pelúcia e ele vai corresponder a determinada coisa porque ele é de determinada raça. Entendeu? E isso a gente faz com que esses animais eles sofram menos. Então eu acho que essa aula também ela é uma grande reflexão em relação a isso, do como nós, profissionais da área, podemos mudar o nosso trabalho, mudar a nossa contribuição aí para a sociedade, em relação à informação, em relação ao ensino mesmo. Porque quanto mais informação as pessoas têm, menos erros elas cometem. Número 6. Com frequência, os que adotam a porção de que o cachorro descende do lobo, com frequência, eles são ridicularizados pelo segundo grupo, que trata seus cachorros como pessoas quadrúpedes que babam. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu concordo 100% com a Alexandra. Nenhum dos dois está certo. Nem os selvagens e nem os mini pessoas. A resposta encontra-se exatamente no meio dessas duas abordagens. Os cães, eles são animais, claro, com tendências atávicas. Mas parar nesse ponto significa ter uma visão tacanha da história natural do cão. Eles foram remodelados. Agora, eles são animais com um asterisco. A gente não dá pra gente pensar no cachorro de 14 mil anos atrás como o cachorro que você tá olhando dentro da tua casa. Tipo assim, seria uma visão de ervilha se você pensasse desse jeito. Um cão é um animal, dizem, e os animais são sistemas biológicos cujo comportamento e fisiologia podem ser explicados por uma terminologia mais simples e versátil. Mas, por outro lado, de várias maneiras, chamar um cachorro de apenas um animal e explicar todos os comportamentos caninos, tendo como base o comportamento dos lobos, é uma atitude parcial e equivocada. Tá vendo como nenhum extremo funciona? Não dá para eu falar que o cão descende do lobo, né? Tipo, que o cão é um lobo domesticado. E não dá para eu olhar o meu cachorro como um mini ser humano. Só que isso também não dá margem para eu usar de qualquer forma violenta para me comunicar com o meu cachorro. E isso eu quero deixar bem claro,
de todas as maneiras que eu puder falar. Resumindo, a chave para um convívio bem-sucedido com os cães em nossos lares é o próprio fato de que eles não são lobos. Já é hora de reformularmos as falsas noções de que nossos cachorros nos veem como suas alcateias. A linguagem da alcateia, com as referências ao cão alfa, ao domínio e à submissão, é uma das metáforas mais difundidas tanto para a família dos humanos quanto para a dos caninos. Não existe isso. O cachorro sabe que a gente não é lobo, que a gente não é cachorro, que a gente não é papagaio, que a gente não é periquito. O cachorro sabe que a gente é um ser humano, que nós somos de uma espécie diferente da deles. Não precisa ser o alfa, você não precisa dominar o seu cachorro, você não precisa ter um cachorro submisso. O teu cachorro não quer te dominar. Meu Deus do céu, eu sonho um dia que eu vou acordar e eu não vou ver mais nada referente a isso, porque isso cansa ver esse tipo de informação hoje em dia. No entanto, para muitos, a analogia como uma organização, domínio, alcateia, é extremamente atraente, sobretudo quando somos a parte dominante e o cão a submissa. A famosa relação de poder, né? Porque se você for ver muito as pessoas que defendem ainda essa história tão ai, sei lá, tipo, me desanima real, sabe? Drena minha energia, assim, quando eu tenho que falar sobre isso. Se você for ver as pessoas que defendem essa história, elas não têm uma justificativa muito específica para te dar do porquê que ela defende essa história. Ela vai falar, é porque você manda e ele obedece. Tá, mas por quê? Por que nós somos o dominante e o cachorro é o submisso? Por quê? Quem disse que é assim? Entendeu? Não existe justificativa. Não tem. E aí a Alexandra fala que essa é uma premissa falsa. A do slide anterior. Biólogos contemporâneos, especialistas em lobos, consideram esse modelo simplista demais. Vocês estão lendo isso? Vocês ouviram isso que eu acabei de falar? Biólogos contemporâneos, especialistas em lobos, consideram esse modelo simplista demais. Ele foi formado a partir da observação de lobos cativos. E o que isso quer dizer? Com espaço e recursos limitados, dispostos em pequenos cercados, os lobos sem relação de parentesco se auto-organizaram e o resultado é uma hierarquia de poder. Então, todo esse rolê que foi criado numa situação completamente diferente e, digamos assim, por conveniência, basicamente. O mesmo deve acontecer com qualquer espécie social confinada em espaço pequeno. Na vida selvagem, as alcateias consistem quase inteiramente de animais aparentados ou acasalados. Elas são famílias. Lembra que eu falei lá atrás? Não grupos de colegas competindo pela liderança. Uma alcateia típica inclui um casal reprodutor e uma ou muitas gerações de descendentes. O grupo organiza comportamento social e de caça. Apenas um casal acasala, enquanto outros membros adultos ou adolescentes participam da criação dos filhos. É isso, meus queridos. E ainda tem mais. Eu sei, não é possível, né? O status subordinado de um lobo jovem tem mais a ver com a sua idade do que com uma hierarquia rigorosamente imposta. Os comportamentos vistos como dominantes ou submissos não são usados na disputa pelo poder, mas para manter uma unidade social. E, isso é tão legal poder falar sobre isso e trazer uma pessoa que é PhD em comportamento para falar sobre isso. Tipo assim, não é, é porque eu acho. Não, mano, é porque tem uma pessoa que é PhD aqui, ó, que estudou, que está falando, que está trazendo um monte de outras pessoas que são PhD nisso também. Em vez de constituir uma hierarquia social, a classificação é uma marquetária, exibida regularmente nas posturas expressivas dos animais ao cumprimentar e interagir. Então, toda essa besteira de você tem que ser o líder e você tem que ser dominante, o cachorro tem que ser submisso,
Se depois disso aqui as pessoas ainda não mudarem de ideia, eu lavo as minhas mãos. E aí eu só converso realmente com quem consegue seguir esse pensamento. Muita informação, né? Eu sei. A realidade do comportamento em alcateia contrasta dramaticamente com o comportamento dos cães em outras maneiras. Em geral, os cães domésticos não caçam. A maioria não nasce na unidade familiar na qual viverá, com humanos sendo membros predominantes. As tentativas de acasalamento dos cães de estimação não têm, felizmente, relação alguma com fase de acasalamento que os humanos adotam. Imagina se tivesse, Deus me livre. E agora, queridos, vem a bomba. Agora a polêmica vai instaurar real. Nós também não somos a alcateia dos cachorros. A nossa vida é muito mais estável do que uma alcateia de lobos. O tamanho e os membros desses grupos de animais estão sempre em fluxo, mudando com as estações, o número de descendentes. Em geral, os cães adotados por nós vivem o resto das suas vidas conosco. Ninguém é expulso de casa na primavera ou se junta a nós apenas para a grande caçada de alces no inverno. De fato, os cachorros são oportunistas sociais. Eles vivem sintonizados nas ações dos outros e os humanos acabam se revelando excelentes animais com os quais vale a pena se sintonizar. Então, isso daqui explica que não precisamos ser o líder da matilha, porque nós não somos uma matilha. Nós não temos a configuração de uma matilha. Cães não são animais de matilha. Não se comportam como uma matilha. Entende? Tipo, não dá para ler isso aqui e ainda continuar pensando do outro jeito. Não tem como. Não tem como. Eu sei que eu fico meio exaltada com isso, mas é porque não tem, tipo, ligação, sabe? Por isso que eu falo, conhecimento transforma. E continuando, nós e nossos cães estamos mais perto de formar uma quadrilha benigna do que uma alcateia. Compartilhamos hábitos, preferências, lares, dormimos e acordamos juntos, andamos pelos mesmos caminhos e paramos para cumprimentar os mesmos cães. Então, quadrilha, não vamos arrumar ninguém, hein, gente? Mas chega, alcateia, matilha. Ai, tira isso da cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Chega, cansei. E agora vem a dinamite, porque vocês acham que acabou a polêmica? Não. É agora que o bicho pega. Os adestradores que abraçaram a metáfora da alcateia extraem o elemento hierarquia e ignoram o contexto social do qual ela emerge. Ignoram também que, devido à dificuldade de seguir esses animais de perto, ainda temos muito que aprender sobre o comportamento dos lobos na vida selvagem. Um adestrador lobocêntrico pode chamar os humanos de líderes da alcateia ou da matilha, responsáveis pela disciplina e por forçar a submissão dos outros. Esses treinadores ensinam punindo. A punição pode tomar a forma de um grito, de uma atitude, forçar o cão a se agachar, dizer uma palavra dura ou dar um puxão na coleira. Ora! Não é isso que a gente vê por aí tantas pessoas fazendo e justificando como isso é disciplina, isso é ensinar, isso é não sei o quê, porque o seu cão vai te dominar. Não é isso? Essa abordagem está longe do que sabemos sobre a realidade das alcateias e próxima da desgastada ficção de um reino animal com os humanos no topo, exercendo domínio sobre o resto. Espera aí que eu vou ler de novo, porque essa parte ela é sensacional. Essa abordagem está longe do que sabemos sobre a realidade das alcateias e próxima da desgastada ficção de um reino animal com os humanos no topo, exercendo domínio sobre o resto. Só isso já é a aula toda. Continuando, os cães são observadores apurados de nossas reações. Em vez de serem punidos, eles aprenderão melhor, muito melhor, se você deixar que eles próprios descubram quais comportamentos são recompensados e quais não são. A sua relação com o seu cachorro, ela é definida pelo que acontece nesses momentos indesejados, como quando você volta para casa e encontra uma poça de urina no chão. Punir o cão com técnicas de dominação, desculpa que está escrito errado,
de dominação por esse comportamento impróprio, tendo a ação sendo realizada talvez horas antes, é uma forma rapidamente de basear essa relação na intimidação. Se o adestrador punir o seu cão, o comportamento problemático pode diminuir temporariamente, e vai, inclusive. Mas o único relacionamento criado será entre o adestrador e o seu cão. A menos que o adestrador passe a morar com você. Isso não vai durar muito. O resultado será um cão ultra sensível e possivelmente medroso. Mas não um que entende o que você deseja transmitir. Ai, ai. Nenhum cão sabe, ao olhar pela primeira vez nos olhos de alguém, o que essa pessoa espera dele. Ele não tem uma bola de cristal assim, ó, que fica te sintonizando para saber o que você quer. Muitas dessas expectativas humanas são bastante semelhantes e, de alguma forma, essa mensagem não chegou aos cachorros. Tá, mas e aí? O que fazer? Cada um deles precisa aprender esse conjunto de parâmetros para viver com as pessoas. Ele aprende através de você o que é importante para você e o que você quer que seja importante para ele. Lembrando que essa parte aqui, a gente tem que levar em consideração mais o que é importante para o cachorro realmente como espécie do que o que você quer que ele aprenda, tá? A gente tem que respeitar ele como o animal que ele é. E para finalizar, que assim, essa aula para mim, nossa, eu tenho, tipo assim, orgulho de verdade, cara, de estar gravando isso. Porque eu acho que isso vai trazer uma injeção, assim, ó, de conhecimento nas pessoas. Tudo isso é facilitado pela linguagem, mas a linguagem falada, ela não é necessária para alcançar essa finalidade. Em vez disso, nós precisamos estar atentos para o que o cachorro está percebendo e tornar nossas percepções claras para ele. Deu para entender? E para finalizar, eu quero mostrar uma coisa para vocês que, assim, é sensacional e eu queria falar a respeito de uma marca que, primeiro, essa marca ela é feita por mulheres e já começa daí, que é incrível, e é uma marca positiva de equipamentos e botões, adesivos, camisetas, etc., para você conseguir advogar pelo espaço do seu cachorro. E eu sou cliente, eu sempre recomendo, né, faço os meus clientes comprarem produtos deles. E eu vou terminar aqui mostrando esse adesivo deles. E eu espero que isso daqui termine a nossa aula fixando todo o conteúdo que eu disse nos slides anteriores. A bronca, ela não educa. A bronca não educa, o medo não cria relações e o trauma é a pior coisa que alguém ou um cão pode ter. Essa marca se chama Respeitos Dog. Eu vou colocar o link para o perfil aqui na descrição do YouTube. Vou colocar o da Marcela da Geneticão também, para vocês conhecerem, tá bom? Muito obrigada. Compartilha aí com seus amigos, dá o seu like no vídeo, ativa o sininho para receber a notificação do próximo vídeo. E o próximo é o capítulo 3, a aula Farejar. Tchau, tchau. Até mais com mais uma aula do Educação Acessível.